Eu vou começar a contar a história de eu ter feito esta apresentação. Eu chamei-lhe Rasteiras no exame de Biologia e Geologia. A primeira vez que pus o título, esqueci-me de pôr o ponto de interrogação e um professor de Biologia a dizer que há rasteiras no exame de Biologia não ficaria assim muito bem. Mas a ideia era ter o ponto de interrogação. Eu já emendei, mas em muitos sítios continua a não aparecer o ponto de interrogação. A minha ideia foi usar algumas das questões que apresentam mais dúvidas aos alunos para... compilei algumas delas, não compilei muitas. Eu há pouco estive a tentar fazer uma experiência e acho que vou demorar tempo demais, mas também se for caso disso eu paro antes. Juntei então vários temas que me vão surgindo como dúvidas habituais, às vezes coisas muito simples, mas que são o suficiente, por exemplo, para errar uma pergunta no exame. Por isso, eu só estava a ver as horas, são 5h03, eu acho que se calhar vou mesmo começar. Bom, aqui hoje está um bocadinho de calor, também deve ser dos holofotes. Então, aqui é a apresentação, começa então com Há rasteiras no exame de Biologia. Esta minha compilação dividia em primeiro Biologia e depois Geologia e vou fazendo slide a slide para explicar então aquilo que eu acho que é importante. Ora, uma questão que eu achei interessante, que a maior parte dos alunos, quando eu fazia esta pergunta, me dava a resposta errada, é se todas as células vegetais têm cloroplastos. Se calhar parece evidente para muitos que têm todas cloroplastos, até porque sempre que desenhamos uma célula vegetal, desenhamos-la com cloroplastos. Mas basta pensarmos um pouquinho ao lado e pensarmos, por exemplo, numa batata. A batata é ou não é vegetal? Tem ar de ter cloroplastos? Não tem, pois não. Ela realmente é uma parte da planta, é uma parte da planta importante, onde ela armazena o amido e não tem cloroplastos. É um caule sem cloroplastos, é uma raiz sem cloroplastos, nenhuma raiz tem cloroplastos. Para que ter cloroplastos se não chega lá à luz? Grande parte das células que as plantas têm, portanto que os seres do reino planta têm, não têm cloroplastos. Isto é importante quando às vezes surgem perguntas de escolha múltipla e que vem uma pergunta em que diz, por exemplo, esta célula não é de certeza uma célula vegetal, porque não tem cloroplastos. Pois, não é. Essa não é a razão. Pode ser por outra, mas essa não é. Então, todas as células têm cloroplastos? Todas as células vegetais têm cloroplastos? A resposta é não. Outra pergunta também tem que ver com o ter ou não ter uma determinada característica e também está associada à forma como os livros apresentam. Normalmente, quando vemos o desenho com a identificação, com uma legenda dos constituintes das bactérias, encontramos sempre com uma série de constituintes. E esses constituintes vão então aparecer ou não aparecer. Eu agora comecei a falar de outra coisa que vos quero dizer a seguir e por isso nem sequer li a pergunta. Vou então fazer o rewind aqui da minha cassete e na realidade é sobre os microconsumidores. Já vou perceber porque é que eu me enganei. Todos os microconsumidores são apenas visíveis ao microscópio. Não, não é? Porque temos aqui microconsumidores bem visíveis à vista desarmada. Ora, o que é que significa microconsumidor? Microconsumidor não significa que eles são microscópicos. Significa apenas que eles utilizam moléculas pequenas, ou seja, são os monómeros das macromoléculas. Isso então quer dizer que eles têm que fazer digestão extracelular para poderem digerir as macromoléculas. Depois as micromoléculas entram para o indivíduo por absorção. Estes indivíduos microconsumidores são aqueles que nós, em termos de papel no ecossistema, denominamos por decompositores. E quem são os decompositores? São os fungos e são as bactérias. Ora, então, a resposta é que não. Há muitos microconsumidores
que são efetivamente bem visíveis à vista desarmada. Os microconsumidores opõem-se aos macroconsumidores, que são aqueles que fazem ingestão. Os microconsumidores fazem sempre absorção. Aqui é que se refere àquilo que eu tinha começado há pouco a falar, que tem que ver com os esquemas que aparecem das bactérias. Quando aparece um esquema de uma bactéria, normalmente vem com estes constituintes todos. Nucleóides, citoplasma, ribossomas, tudo. Pili, como estes aqui têm uns pili muito bonitos, uns flagelos compridos, tem aqui, eventualmente aqui tem a sua parede, lá dentro terá todo o resto, mas será que todas as células bacterianas têm? E é por isso que há bocado estava a falar desta característica. Não, basta olhar para aqui para ver que esta, pelo menos, pilia flagelos não tem de certeza. E também não tem cápsula. Então, quando encontrarem uma célula representada que pode ter parede celular e que pode ter o nucleóide, mas que não tem pili, não tem flagelos, ela não deixa de ser uma célula eventualmente bacteriana. Depende do resto da informação que vos é fornecida. Por isso, os constituintes que todas as células procarióticas possuem são estes: o nucleóide, o citoplasma, os ribossomas, a membrana celular e a parede celular. Não se esqueçam dos ribossomas. Os ribossomas são normalmente os que ficam esquecidos e são indispensáveis, pois eles fazem a síntese proteica. Sem proteínas, os seres vivos não existem. Então, também têm que ter ribossomas. São praticamente iguais aos dos eucariontes, apesar de terem uma ligeira diferença. Por isso, célula procariótica tem que ter pili, tem que ter flagelos, tem que ter cápsula? Não. O resto tem que ter. Ora, esta pergunta que eu faço aqui tem que ver com uma pergunta de um exame que apresentava uma situação em que as minhocas estavam bem relacionadas com as bactérias aeróbias do solo. Ou seja, elas de alguma forma as ajudavam. E eu percebi que havia alguma dificuldade em estabelecer esta conexão. Ora, afinal de contas, como é que as minhocas podem ajudar as bactérias aeróbias do solo? A bactéria aeróbia é aeróbia porque usa o oxigênio. Ora, o oxigênio onde é que ela vai buscar? Vai buscá-lo ao ar que está nos espacinhos entre os vários grãos de solo. Logo, se não houver oxigênio nesses espacinhos, ela não tem oxigênio para utilizar. Ora, como é que a minhoca ajuda na sua vida do dia a dia? Fazendo galerias. Essas galerias vão ser locais de entrada de ar e o ar vai, com certeza, levando oxigênio. E dessa maneira, a circulação sendo facilitada, vai sendo substituído o ar já com CO2 produzido pelas bactérias e com menos oxigênio que elas consumiram, mas vai sendo substituído pelo ar que está cá fora. Logo, sem dúvida que as minhocas são grandes amigas das bactérias aeróbias do solo. Estamos então na biologia, temos estado ao nível mais ou menos da morfologia, daquilo que podemos observar, mas também temos que pensar um pouco na fisiologia. E uma das questões que reconheço que levanta sempre alguma dificuldade é a das oxidações e reduções. Há ou não há? Claro que há. Isso já acho que todos diriam que sim, que há oxidações e reduções na fotossíntese. Mas o que é oxidado e o que é reduzido? Ora, se eu tenho aqui dióxido de carbono, tenho dióxido de carbono que é um dos reagentes da fotossíntese e o outro é a água. Então, o que é que vai acontecer ao dióxido de carbono? Se eu pensar agora nos produtos da reação, sei que o CO2 vai aparecer do outro lado, mas agora já acompanhado com hidrogênio. Vai ser C6H12O6. Vai ser glicose. Então, o que é que lhe aconteceu? Recebeu hidrogênio. De onde é que veio o hidrogênio? Então, teve que vir da outra molécula que também entrou como um reagente da fotossíntese. Então, foi essa outra molécula que deu hidrogênio ao dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono vai ficar o quê? Reduzido. Recebe. Portanto, reduzido, recebe. RR bate certo e ajuda. É reduzido pela água.
Então agora posso pensar ao contrário. Então o que é que acontece à água? Então se a água vai dar os seus eletrões, e os seus prótons também, vai oferecer. Então se ela vai oferecer, na fotossíntese, a água vai ser oxidada. E ela, ao ser oxidada, portanto, ela oferece os seus eletrões e os seus prótons, portanto, oferece o seu hidrogênio e vai reduzir o CO2. Então, como veem, isto não é assim tão complexo, é pensar o que é que acontece aos reagentes e como é que eles vão aparecer depois do outro lado da reação, como é que eles vão aparecer sob a forma de produtos da reação. E isso vai me permitir determinar se ocorreu oxidação ou se ocorreu redução. Ora, eu não pus aqui mais nenhum slide sobre isso, mas chamo-vos só a atenção que podem fazer o seguinte. Escrevem a equação da fotossíntese, escrevem quem é oxidado, escrevem quem é reduzido. E depois escrevam a equação da respiração aeróbia. E a equação da respiração aeróbia, digamos que é o inverso. Então vejam lá depois como é que esta questão da oxidação e a redução vai ocorrer nessa outra forma de mobilizar, na realidade, a mobilização das mesmas moléculas. CO2 aqui é um reagente, no outro é um produto da reação, a água a mesma coisa, a glicose a mesma coisa, são de um lado uma coisa, no outro são o oposto. Por isso, experimentem a fazer isso, que é para terem a certeza do que é oxidado e do que é reduzido. Ora, ainda agora ao nível da fisiologia, e isto é uma outra questão com que eu me verifiquei, agora esqueci-me qual era a palavra que queria dizer, verifiquei que havia dificuldade nisto, porque eu costumo perguntar, então as plantas vão buscar água e sais minerais ao solo. É isso que é o constituinte da seiva bruta. E que eles transportam, quer seja através de uma explicação, quer seja de outra, vão transportar todas as partes superiores da planta. Ora, a água nós sabemos para que é que serve. Vai ser usada em muitas reações, mas todos falamos logo, sem dúvida, da fotossíntese, da necessidade da água na fotossíntese. Sabemos que a água sai por transpiração, sabemos que a água é utilizada em todas as células. Mas então, para que os sais minerais? Aqui, aquilo que eu chamo a atenção é que não nos podemos esquecer que não se podem fazer omeletes sem ovos. E com o que é que tem aqui os omeletes e os ovos a ver? É que precisamos dos elementos constituintes para podermos constituir uma molécula. Por exemplo, como é que eu faço uma molécula que tem fósforo se eu não tiver fósforo à minha disposição? Ora, como é que a planta, por exemplo, que precisa de fazer proteínas, ou precisa de fazer fosfolípidos, ou precisa de fazer ácidos nucleicos, como é que ela tem o fósforo? O fósforo só pode lá chegar levado como? Olha, por estes sais minerais. O fósforo, o nitrogênio e o ferro e todos os outros elementos que são necessários para a construção das moléculas da própria célula. Por isso, precisamos dos blocos que depois são utilizados na construção de moléculas maiores. Assim, os que nós temos que lembrar-nos logo são o nitrogênio e o fosfato, principalmente por causa destas moléculas importantíssimas, proteínas e ácidos nucleicos, mas eu por acaso não pus aqui, mas os fosfolípidos precisam de fósforo. Por isso, estes tais minerais são extraordinariamente importantes para a vida da planta, para a sua sobrevivência mesmo. Ainda ao nível do que se passa com as plantas e ao nível das raízes. As raízes que aqui estão a crescer, isto é um esquema em tirar uma parte do solo, estão a crescer e, como já falámos há pouco, elas precisam de viver no sentido básico da biologia. Precisam de produzir energia, precisam de fazer as suas sínteses. Então, elas precisam de fazer a respiração aeróbia. Onde é que elas vão buscar o oxigênio? Vão buscar o oxigênio aos poros do solo. Ora, se eu, por exemplo, considerar a situação em que eu ponho demasiada água numa planta, o que está a acontecer é que a água vai se infiltrar pelo solo e vai desalojar
o ar que lá está dentro. Então vai entrando água, saindo ar. Entrando água, saindo ar. E às tantas, à volta da raiz já não há ar, só há água. E mesmo que ela consiga ir buscar o oxigênio ao ar, há muito menor à água, há muito menor concentração de oxigênio na água do que há no ar. Por isso elas estão mesmo dependentes desse oxigênio que está nas raízes. No ar à volta das raízes. Ora, aqui há uma representação que eu achei que era bonita e por isso achei que valia a pena pôr aqui uma questão. E a questão aqui tem que ver com as hemácias dos mamíferos. Nós somos mamíferos e, portanto, temos deste tipo de hemácias não terem núcleo. Elas não têm núcleo, não têm outros organídeos membranares e têm esta forma assim bem característica. A minha questão é, se eu olhar só para esta célula e pensar ela não tem núcleo, ela não tem organídeos membranares, então como é que eu justifico que ela é eucariótica? Diretamente eu não podia, mas eu posso se eu considerar que ela resultou da divisão de uma célula anterior. Na realidade, as células do sangue são formadas a partir de células estaminais que existem na medula óssea. Então, a nossa medula óssea tem determinadas células que se especializaram na divisão para formarem células do sangue. Então, essas células dividem-se por mitose, uma célula perfeitamente eucariótica, com todas as funções eucarióticas. Mas os glóbulos vermelhos, à medida que vão amadurecendo, a sua maturação é que determina a perda desses constituintes. Por isso, eu não posso deixar de considerar que as hemácias, os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, 3 nomes para a mesma coisa, são na realidade células eucarióticas. Por não terem núcleo, lembrem-se, elas depois acabam por morrer, duram em média 120 dias, mas desempenharam bem o seu papel porque transportaram muita hemoglobina, que por sua vez permitiu o transporte de muito oxigênio. Ora, voltando aqui aos aspectos mais moleculares, voltamos a falar da respiração aeróbia. Ora, a respiração aeróbia normalmente associamos-la às mitocôndrias. Ora, respiração aeróbia, mitocôndrias, se não há mitocôndrias, não há respiração aeróbia, será que é verdade? Ora, é verdade, nas células eucarióticas elas sim dependem das mitocôndrias. Mas temos aqui uma representação de seres que são bactérias e que também são capazes de fazer a respiração aeróbia. Eu chamo-vos só a atenção de um raciocínio que talvez vos ajude a não se esquecerem de que isto é possível. Quando estudamos a hipótese endossimbiótica da origem dos seres eucariontes, dizemos que, alguns no passado, há muitos milhões e milhões de anos, ocorreu um momento em que alguns seres, eventualmente procariontes, ficaram com outros também procariontes. Se calhar o objetivo original era utilizarem-nos como seu alimento, mas que terão ficado a viver lá dentro em simbiose. Ora, esses que ficaram lá dentro a viver em simbiose tinham a particularidade de saberem usar o oxigênio para fazerem a oxidação completa da glicose e, dessa maneira, obterem muito ATP. Ora, isso sem dúvida que era uma vantagem e que poderá ter sido a razão pela qual acabaram por ficar a viver em conjunto, tornando-se depois organídeos. Então, pensem, se no passado havia seres que eram procariontes, portanto, os antepassados das bactérias atuais, continuam a ser procariontes, se eles eram capazes de fazer isso, então por que não as nossas bactérias atuais também fazerem isso? E, efetivamente fazem. Por isso, nas procarióticas não pode, porque elas não têm, não é? Elas não têm mitocôndrias. Aliás, algumas mitocôndrias são maiores do que algumas bactérias, mas, efetivamente, elas fazem também a respiração aeróbia. Portanto, sim, a respiração aeróbia depende das mitocôndrias, se for uma célula eucariótica. Estamos aqui a chegar à passagem para a geologia e
Eu espero que não esteja assim a demorar muito. E desta passagem para a geologia, eu pus aqui uma coisa que tem os dois aspectos, que é a existência de líquenes a crescerem em rochas. Podemos olhar para esta rocha e vemos perfeitamente que ela já está toda a ficar meia esburacada em alguns sítios, vê-se que aquilo já não é coeso, vemos pedacinhos de líquen a crescer, então percebemos que está a haver alteração da rocha, ou seja, a rocha está a sofrer meteorização. Essa meteorização é, sem dúvida, provocada em parte, pelo menos, pelos líquenes que aqui estão a crescer, e essa meteorização será uma meteorização química resultante da atividade biológica destes seres. Mas eles, como é que conseguiram começar a crescer na rocha? Eles crescem em rochas que são perfeitamente lisinhas. Por exemplo, uma rocha magmática extrusiva, acabadinha de solidificar, podem começar a crescer aí alguns líquenes. Como é que eles são capazes de fazer isso? É porque eles são seres bem interessantes, porque eles são associações simbióticas entre algas e fungos. Aqui é um tipo, há muitos tipos de fungos. Este, por acaso, eu escolhi por estar associado aqui às rochas, mas o que é que então tem de particular? Ora, as algas, como sabem, são fotoautotróficas. Então, isso quer dizer que obtêm energia da luz e o carbono que usam é o carbono inorgânico, é o carbono do CO2. São parênteses, molécula orgânica é aquela que tem carbono e hidrogênio em simultâneo. Então, CO2 não tem hidrogênio, portanto é uma molécula inorgânica. Ora, isto é o que as algas conseguem fazer. E os fungos, o que é que são? Os fungos, não se esqueçam que não têm nada a ver com este tipo de metabolismo. Os fungos são sempre, deste ponto de vista, muito mais parecidos com os animais. Então, deste ponto de vista, são iguais aos animais, do ponto de vista da utilização da energia e do composto onde vão buscar o carbono. Então, são quimioheterotróficos. Obtêm energia e carbono de fontes orgânicas. Eu estou só a parar porque estou a ver ali a aparecer qualquer coisa escrita que eu não sei o que é. Bom, eu parei. Eu se calhar acho que vou ter que continuar porque a máquina está ali a dizer qualquer coisa que não consegue gravar mais qualquer coisa. Mas eu vou continuar e depois só ficam sem me ver. Mas eu posso continuar a fazer a apresentação. Os fungos são seres, então, quimioheterotróficos, obtêm energia e carbono, ambas de fontes orgânicas. Como é que isto joga a favor dos dois? Na realidade, os dois vão ser amigos inseparáveis, porque as algas vão fornecer os compostos orgânicos aos fungos e os fungos vão, por sua vez, fornecer proteção e um ambiente úmido de que as plantas, desculpem, as algas lembro que são do reino protista, não são plantas, e por isso há uma associação aqui indispensável e que torna este conjunto de seres muito capaz de sobreviver em ambientes extraordinariamente inóspitos. Isso faz com que eles sejam chamados mesmo espécies pioneiras. Eles são pioneiros no sentido de serem os primeiros a conseguirem fixar-se num ambiente rochoso. Nomeadamente, eles começam a fazer esta meteorização, depois já começam a conseguir crescer aqui alguns musgos, depois começa a aumentar a meteorização da rocha, já se mistura com pedacinhos de matéria orgânica, inicia-se a formação de algum solo e progressivamente esse solo pode ir aumentando e vamos ter aquilo que se chama uma sucessão ecológica, daqui por muito tempo poderia originar uma floresta. Ora, então, entramos agora na área da geologia e algumas questões associadas a este tema são
tem que ver com a foliação ou não foliação e quais são os tipos de metamorfismo capazes de formar esse tipo de rocha. Ora, o mármore é uma rocha metamórfica não foliada, isso acho que todos saberão. A pergunta é se foi formada por metamorfismo regional ou por metamorfismo de contacto. Apesar de ele não ter foliação, e nós associamos a foliação ao metamorfismo regional, ele pode ser formado por metamorfismo regional ou por metamorfismo de contacto. E isto porquê? Porque para haver foliação é necessário que na constituição da rocha existam diferentes minerais. Ora, acontece que o mármore resulta de um metamorfismo de uma rocha que tem só um mineral, que é do calcário. O calcário tem calcite e então, quando a calcite, mesmo que seja sujeita às tensões não litostáticas do metamorfismo regional, por mais que aqueles minerais se arrumem, nunca vai haver uma separação entre um tipo de minerais e outros, porque eles são todos iguais. Por isso, quando as rochas são monominerálicas, mesmo que seja a ação das forças não litostáticas a responsável, ou pelo menos a principal responsável pelo metamorfismo, nesse caso, da mesma forma, vai-se continuar a formar uma rocha não foliada. O quartzito é outro exemplo. O quartzito forma-se a partir de arenitos siliciosos e também não forma nunca uma rocha que seja foliada. Isto é uma mina a céu aberto e só chama a atenção para as dimensões. Veem aqui, em geologia precisamos muitas vezes da noção de escala e veem aqui estas máquinas de trabalho e portanto, isto é realmente uma mina gigantesca. Ora, outra questão, e aqui vamos falar do calcário, é o que é uma paisagem cárcica. Esta paisagem, em Espanha, uma paisagem cárcica conhecida mundialmente, que se chama Turcal de Antequera, onde vemos estes aspectos. Nós também temos algumas paisagens cársticas interessantes, mas não tão monumentais, que têm que aspecto particular. Estas fendas, o esburacado, raramente existem acumulações de água na superfície porque está tudo esburacado. E porquê? Porque esta rocha é calcário, foi modelada pela erosão que se seguiu à meteorização, ou seja, primeiro ocorreu a meteorização, como sabem é sempre a primeira coisa, a meteorização química por águas acidificadas e essa meteorização foi progressivamente dissolvendo o calcário e levando-o dali. Então, em resultado disso, foram ficando aberturas, quanto mais água acidificada lá passar, mais essas aberturas vão ficando mais alargadas. E então, a meteorização química acabou por ser responsável por estas estruturas. Estes buracos têm várias designações, mas uma das características que muitas vezes associamos a estas paisagens cársticas é a existência de grutas. Algares, que são poços mais ou menos verticais, e grutas. E quanto a grutas, aqui temos uma gruta. Por isso, eu pus este aqui logo a seguir, porque eu sei que normalmente há alguma confusão entre o processo construtivo e o processo destrutivo associado ao calcário. O que é que aqui podemos ver? O que vemos aqui na realidade são estas estruturas lindíssimas que estão a crescer do teto da gruta. No entanto, antes destas estruturas poderem crescer do teto, tinha que haver um teto, ou seja, tinha que haver uma gruta. Ora, a gruta então, ela resultou de um processo destrutivo. Vamos imaginar, havia um maciço calcário mais ou menos compacto, iniciou-se o processo de meteorização química por águas acidificadas e isso foi formando alguns buracos, espaços no interior do próprio maciço. Esses espaços, ao crescerem, facilitaram a passagem da água e, portanto, também foram facilitando a sua própria meteorização. E o alargamento do espaço acabou por levar à construção, entre aspas, de grutas. Portanto, a construção da gruta, na realidade, é um processo destrutivo. Foi destruído o material que já lá estava.
A água acidificada tem aqui a sua parte indispensável. Se não for acidificada, já sabem que o calcário não se vai dissolver, como por exemplo o sal da cozinha se dissolve com água só. Mas temos estas estruturas aqui. Estas estruturas já são resultado da construção. Por isso, a gruta em si é o resultado da destruição do calcário por meteorização e depois erosão, porque houve a seguir o transporte dos materiais. Aqui podem ver aqui um bocadinho umas gotinhas de água penduradas e nesta pontinha está a depositar-se, ou seja, está a ocorrer a precipitação do calcário que estava a ser transportado. Então, a meteorização química fez o espaço que é a gruta. A continuação da meteorização química, que ao atravessar o maciço leva o carbonato de cálcio dissolvido, o hidrogênio ao carbonato de cálcio, vai então, quando chega outra vez à gruta, permitir a formação de novas estruturas. As estalactites crescem do teto, as estalagmites crescem do chão. Ou seja, o calcário quando cai naquela gotinha ainda leva o íon que pode a seguir precipitar e originar a formação de calcário a crescer de baixo para cima. Podendo mesmo formar-se em alguns sítios, como aqui, que se juntou a parte de baixo com a parte de cima. Isto parece-me, não tenho a certeza que seja, mas parece uma coluna. É o resultado da união de uma estalactite com uma estalagmite. Outra questão que se põe sempre é qual o papel do CO2 e do ozono. Se é o mesmo ou se é diferente o papel que eles desempenham na atmosfera. É claro que do ponto de vista do que acontece com os seres vivos. Ora, o ozono, o papel dele é o filtro da radiação UV. Então é isso que ele faz na região em que se encontra, mais ou menos uma camada na atmosfera, na zona mais baixa da atmosfera. Este ozono é natural, forma-se a partir da presença de oxigênio na atmosfera. Por isso, só aqui um parênteses, haverá ozono na atmosfera desde que se acumulou oxigênio proveniente da fotossíntese. Então, se andarmos para trás, na história da Terra, chegamos à altura em que surgiram os primeiros seres fotossintéticos. Quando a fotossíntese começou a ser abundante, tudo isto no mar, começou a ser abundante, começou a haver maior passagem de oxigênio da água para a atmosfera, começou a acumular-se na atmosfera, a seguir pôde formar-se o ozono e, a partir do momento em que a camada do ozono foi suficientemente espessa para não deixar que toda a radiação ultravioleta chegasse à superfície da Terra, então aí foi possível os seres vivos saírem da água. Não estou a dizer que eles saíram logo, eles não tinham nenhuma forma de medir que já havia ozono, mas aquelas tentativas que poderiam ter sido feitas até àquele momento, mas que teriam sido sempre frustradas, porque eles não conseguiriam lá sobreviver, naquele momento, a partir do momento em que houve ozono, os que se atreveram, e atreveram-se porque tinham características que lhes permitiam isso, sobreviveriam já fora d'água, e isso então terá sido um salto evolutivo na história da vida na Terra. Então, ela permite a sobrevivência dos seres vivos fora d'água. E o CO2? Qual é o papel do CO2? Ora, o CO2 é o responsável, entre outros gases, mas ele sem dúvida que é um dos principais, pelo efeito de estufa. E o que é um efeito de estufa? É um efeito de permitir que a radiação que aquece infravermelhos passa para a zona da superfície da Terra e depois ela é refletida, mas quando é refletida não sai completamente. O que significa que então a atmosfera permite manter aqui um ambiente de estufa. Portanto, permite manter um ambiente mais ou menos morninho. Sem esse ambiente, que é natural, que aconteceu da acumulação do CO2 ao longo do tempo na história da Terra, não havia a hipótese de haver seres vivos. Portanto, ele é natural, sofre os efeitos da atividade humana, sofre, tal como a camada do ozono, pode ser destruída. Aqui a questão principal com o CO2 é principalmente que nós somos uns grandes produtores de CO2. E então se estão a imaginar se o CO2 é responsável pelo efeito de estufa.
se nós produzirmos muito CO2 e ele não for retirado da atmosfera, então vamos ter um excesso de CO2. Um excesso de CO2 significa um aumento do efeito de estufa. Então, e quais são as repercussões do efeito de estufa? É relativamente fácil pensarmos nisso. Então, se aumenta o efeito de estufa, aumenta a temperatura média da Terra. Ao aumentar a temperatura média da Terra, vai haver menos água congelada. Por isso, os glaciares, que falámos ainda há, vamos falar, os glaciares, os calotes polares vão derreter. Para onde é que vai essa água? Vai sempre, mesmo que não chegue lá diretamente, vai acabar por ir parar aos oceanos. Então, o nível da água dos oceanos vai aumentar. Por isso, quando há o aumento do efeito de estufa, há uma transgressão marinha. Quer dizer, não é que haja logo, mas à medida que o efeito de estufa se vai fazendo sentir, vai havendo esta alteração progressiva da temperatura média e, consequentemente, vai também ocorrendo a subida do nível do mar e, por isso, uma transgressão marinha. Como sabem, é o que está a acontecer atualmente. Está a haver um aumento do efeito de estufa com grandes quantidades de CO2 que nós produzimos e, por isso, também estamos no início, de um episódio de transgressão marinha que tem ocorrido ao longo da história da Terra frequentemente, mas que o homem está a fazer é com que essa subida seja muito mais rápida. Aquilo que devia acontecer em, se calhar, milhares de anos, se calhar vai acontecer em centenas. Ou até, talvez, infelizmente, pode ser que aconteça em menos ainda. Por isso, nós, como somos animais continentais, se o nível do mar subir, nós somos dos que vamos ficar bastante prejudicados. Por isso, penso que ficou bem clara a diferença entre qual é o papel do CO2 e do ozono na atmosfera no que concerne àquilo que nos interessa. Esta estrutura geológica sempre achei muito interessante e acho bonita, e por isso achei que também podia ser interessante para vós, para poderem analisar uma situação que nós não costumamos analisar, mas que também têm os dados à partida que vos permitirá responder como deve ser. Por isso, o que é que isto é? Isto é uma grande rocha, é conhecida com a designação de Inselberg, quer dizer, é uma ilha na Terra. Isto é uma ilha na Terra, obviamente tem esse aspecto, tudo plano à volta e depois aqui esta massa, eu vou pôr aqui os dados que não sei de cor, tem 318 metros de altura, 8 km de perímetro e tem 2,5 km metido para baixo. Portanto, isto é uma estrutura mesmo muito grande. Chama-se Uluru, ou Ayers Rock, e é na Austrália. Esta rocha é constituída principalmente por arenito, e esse arenito tem cerca de 50% de feldspato, principalmente potássico, e quartzo 25% a 35%. É homogéneo e não apresenta juntas. Imaginem que isto era uma pergunta de exame, dão-vos esta informação toda e depois queriam que vocês discorressem qualquer coisa acerca da razão de este Inselberg, esta ilha em terra, não ter sido erodida como o resto que foi aplanado completamente. Qual destes dados é que nos poderia ajudar? Nada disto aqui, com certeza, e se calhar também não muito os constituintes, mas o ser homogéneo e não apresentar juntas. É uma situação invulgar, não ter espaços entre os vários elementos constituintes e, por não ter espaços, a meteorização é muito mais lenta e, por isso, provavelmente tudo o que estava à volta tinha outro tipo de características que acabou por ser mais suscetível à meteorização. Ora, portanto, homogéneo e não apresentar juntas podíamos relacionar com a maior resistência à meteorização. Outra pergunta que podia surgir é qual seria uma possível origem, tendo em consideração a existência de feldspato potássico e quartzo nesta rocha. Ora, feldspato potássico e quartzo, talvez não fosse mais ideia pensarmos no granito ou no riolito, que poderiam eventualmente
ter fornecido os sedimentos para, no passado, ter construído o arenito, que atualmente é então observado desta maneira. Por isso, esta estrutura não faz parte daquilo que nós habitualmente estudamos, mas é só para vos alertar que às vezes temos dados que podemos usar para responder às questões. Esta questão, Moreias na montanha, eu coloquei aqui porque há uns anos houve um exame em que, na pergunta de desenvolvimento, sugeriam que os alunos desenvolvessem algumas coisas sobre Moreias. Eu sei que não faz parte do nosso programa falarmos, até nem sequer falamos mesmo dos glaciares, mas como é um agente que é capaz de provocar grandes transportes de materiais e é um grande agente de meteorização, de erosão, eu pus aqui. Para alguns de vocês que conhecerão o nome Moreias são, mais conhecidos são os peixes. Mas Moreias, na geologia, não são peixes. Moreias são os depósitos que os glaciares deixam em várias posições. Por isso, são depósitos sedimentares de que poderemos observar aqui alguns desses aspectos. Portanto, temos aqui rochas de muitos tamanhos, pedaços grandes, mais pequenos. Isto seriam, então, Moreias, porque foram trazidas pelo glaciar. Ele agora não está aqui, não, mas já esteve. E isto foi no final do verão, e por isso ele está mais pequenino, ele regride durante a época quente e depois avança durante a época fria. O que é um glaciar, afinal de contas? Um glaciar é uma grande massa de gelo sobre o continente. É um dos grandes reservatórios de água doce. À medida que o inverno vai avançando, o glaciar vai se aproximando mais da base da montanha, vai transportando, ele tem uma grande capacidade de transporte e ele vai transportando os sedimentos. Por isso, Moreias na montanha são as moreias do depósito dos glaciares. Não são peixes. Para verem aquilo que às vezes nos passa um pouco mais despercebido, neste caso estão a ver o gelo está cheio de pintinhas pretas. Estas pintinhas pretas não são mais do que sedimentos. O que é que acontece quando o gelo derreter? Quando ele derreter, as pintinhas vão ser arrastadas pela água e depois, quando a energia do agente de transporte diminuir, elas vão depositar. E então aí vão ser moreias. Há moreias centrais, como esta aqui, porque vem de um lado, depois vem do outro, depois fica aqui um conjunto de sedimentos ao meio. Há laterais, há de fundo, há frontais, portanto há muitos tipos de depósitos que os glaciares transportam. Por isso, glaciares são os grandes transportadores de sedimentos. E para terminar, trouxe aqui, vou-vos mostrar estas imagens. Foi uma compilação de excertos de filmes de um amigo meu que esteve nesta altura na erupção da Ilha do Fogo e que gentilmente me cedeu os filmes para eu poder mostrar e que eu não sei se o som que vai aparecer aqui também vai ser transmitido para vós ou não, mas eu depois logo saberei. Mas então, isto é o vulcão da Ilha do Fogo na última erupção de 2014-2015. Eu não sei se... Eu vou só andar um pouquinho aqui para trás. Eu, efetivamente, não sei se ouvem, se não, mas aqui isto é extraordinário porque se ouve, parecem vidros a partir. À medida que estas lavas, que são escoriáceas, vão avançando, vão fazendo um som de vidro a partir, que são as peliculazinhas que já solidificaram, que voltam, que partem e que vão então avançando. Portanto, isto é uma lava que é bastante fluida, no entanto, já vão ver como ela pode ser muito mais fluida. E aqui, um verdadeiro rio de lava. A lava basáltica que se está a enfiar por buracos e que, passado umas horas, segundo a descrição do Mário Moreira, estava já assim. Eu voltei para trás, mas não era este o meu objetivo, era só que vissem esta diferença. Está
está a entrar ali por aquele buraco, isto vai encher, 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 e à noite já estava assim. E a terminar, acho que esta imagem é lindíssima, a imagem da erupção noturna do vulcão da Ilha do Fogo em, na erupção de 2014-2015. Isto, não sei agora como sai daqui, acho que sai assim. Ora, com isto tudo chego ao fim, um pouquinho mais do que aquilo que eu queria, espero não ter alongado mais. Queria desejar-vos boa sorte para todos os que estiverem aí a ouvir e que vão fazer exame, mas também não se esqueçam que sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Portanto, para aqueles que estudaram, acho que vai haver, com certeza, oportunidade de mostrarem como é que aprenderam. Ora, eu agora, se eu soubesse como é que isto se faz, eu passava, mas eu não sei, portanto eu acho que vai ter que ficar assim. Portanto, esqueci-me de aprender esta parte da lição, que era como é que eu agora saio daqui e posso ir para o ecrã inteiro, mas eu não sei fazer isso. Portanto, vou continuar a falar aqui neste quadradinho mais pequeno e gostava de saber se tiverem dúvidas, se eu vos posso ajudar. Eu agora vou ter que pôr os óculos e vou ter que usar aqui o outro computador. Ok. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Eu agradeço tantas pessoas que assistiram, porque esta minha sessão experimental e que tenha sido útil para todos aqueles que estiveram a assistir e que o fizeram porque querem preparar-se para o exame. Eu não estou a ver aqui nenhuma pergunta. Não, acho que ninguém tem dúvidas. Eu isto há um certo tempo de separação. Não sei se eu falei depressa, se falei devagar. Eu acho que falei um pouco depressa, acho que talvez tenha falado um pouco depressa, mas mesmo assim acabei por demorar um pouco mais do que tinha inicialmente pensado que ia demorar. Ora, Mate diz que foi muito útil, obrigada. É sempre bom saber que posso ajudar, nem que seja um bocadinho, a esclarecer algumas coisas, a chamar a atenção de alguns pormenores. Obrigada, Emma, também, por ter sido, por me responderes e por dizer que gostaste. Obrigada. Ainda teve uma grande assistência. Estava a pensar que iam ser só 2 ou 3 pessoas. Obrigada, Cecília. Obrigada. Ok, João. E quais são as dúvidas? João Pinheiro, quais são as dúvidas da fotossíntese? A fotossíntese é um mundo, com aquelas reações químicas todas. Pode ser um bocadinho só mais explícito? Quais são as dúvidas? João Pinheiro. Eu não sei se as dúvidas são relativas à questão da oxidação que eu abordei.
Deus Cecília, um beijinho também. O carbono azul relativamente às pradarias marinhas. Obrigada, Ana. O carbono azul relativamente às pradarias marinhas. Eu não sei o que é o carbono azul. Sei o que são as pradarias marinhas, mas não sei o que é o carbono azul. Não sei se por carbono azul se refere à fixação do carbono por ação das radiações de maior comprimento, mais da zona do azul e não da zona do alaranjado. Obrigado. Portanto, as pradarias marinhas sei que estão como outros ecossistemas marinhos que têm problemas associados à sobreexploração da pesca e por isso é uma falta importantíssima se desaparecerem as pradarias marinhas. Esta designação de carbono azul eu não conheço. Por isso, não quero estar aqui a dizer nada que seja disparatado. Ok. Eu tenho aqui, obrigada a CNI, aqui uma explicação que o carbono azul é o carbono sequestrado pelos seres fotossintéticos marinhos. Portanto, eles fazem a fotossíntese, portanto, eles armazenam o CO2 na mesma das suas moléculas orgânicas. Portanto, esse aspecto aí é idêntico. Fotossíntese é sempre armazenamento nas moléculas orgânicas. Não há outra maneira biológica. Agora, ele é provavelmente chamado azul por causa do tipo de radiação que esses pigmentos conseguem. Os pigmentos que conseguem receber outro tipo de radiações que não as clorofilas e os carotenoides, que são os pigmentos fotossintéticos das plantas. Como é que as pradarias... Portanto, elas armazenam... Pois, a resposta será... Agora, João Pinheiro, o ciclo. O ciclo, então, é o ciclo de Calvin. Provavelmente é o que tu pretendes... Então, o que eu te posso dizer rapidamente é que o ciclo de Calvin é onde ocorre, efetivamente, a fixação do CO2. Portanto, a fase dependente da luz é um conjunto de reações que permitem levar a energia da luz até à etapa em que, efetivamente, o CO2 vai ser utilizado. Essa energia vai com o ATP que é sintetizado e também com as moléculas de NADPH que se formam. Então, o NADPH e o ATP vêm da fase dependente da luz e vão ser usadas na outra etapa, que não depende da luz diretamente, mas que acaba por depender no sentido de precisar daqueles dois constituintes. Então, vai entrar no ciclo de Calvin, o CO2 reage com uma outra molécula, que é a ribulose difosfato, e depois de entrar no ciclo, passa a formar-se uma molécula de 6 carbonos. E o que acontece ao longo deste ciclo vai ser a formação da nossa molécula de eleição, que é a glicose. Primeiro vai haver uma molécula instável, depois é necessário que essas moléculas sejam reduzidas pelo NADPH, que recebam a energia do ATP, e o ATP nessa altura vai ser desfosforilado e originar ADP, e finalmente conseguimos sintetizar a molécula estável da glicose. Como sabem, a glicose é uma molécula estável. Tão estável que na respiração aeróbia é preciso desestabilizá-la fornecendo-lhe ATP no início da glicólise. Por isso, eu espero não quero baralhar ninguém, é só para não esquecerem este pormenor na glicólise. Então, ciclo de Calvin. Entrou CO2, entrou ATP, entrou NADPH. Isto tudo vai permitir que a ribulose difosfato vá originar a glicose. Mas também que sobre ainda material para fazer novamente ribulose.
Então, talvez seja esta a maior complicação do ciclo de Calvin, que é, ele tem que assegurar estas duas coisas. Ele tem que assegurar que a planta consegue fazer a molécula de glicose, que é o grande objetivo da fotossíntese, é fazer uma molécula orgânica, mas também para que aquilo não acabe ali logo com aquela molécula feita e depois já não pode fazer mais, tem que voltar a regenerar a ribulose difosfato. Então, isto é aquilo que acontece no ciclo de Calvin. Eu vou fazer por etapas. A primeira etapa é a fixação do CO2. É quando o CO2 reage com a ribulose difosfato. A segunda etapa, que é chamada de redução, e eu acrescento síntese de compostos orgânicos. Então, o que acontece é o NADPH vai fornecer os seus eletrões para as moléculas que estão no ciclo de Calvin. E dessa forma vai formar a nossa molécula de glicose. Então, é a segunda etapa. Mas sobram moléculas com as quais é possível sintetizar a molécula de ribulose. Então, voltamos a ter a molécula original. Então, e isto depois continua sempre assim. Entra mais um CO2, vai novamente fixação do carbono, utilização de NADPH e ATP na etapa de redução e de síntese de glicose, e depois, novamente, é necessário ATP para voltar a regenerar a ribulose difosfato. Bom, eu sei que isto só falado então é mais complicado, mas eu espero que já tivesses, eu estou a falar para o João Pinheiro, eu espero que já tivesses algumas ideias e que isto pudesse só fazer alguns cliques, porque senão eu sei que estou a falar muito depressa e que não é fácil seguir. Ora, Marta, assim é o carbono sequestrado pelos seus fotossintéticos. As pradarias marinhas armazenam carbono através da fotossíntese. Muito desse carbono fica armazenado não só nas ervas marinhas, mas também nos sedimentos, o que aumenta extremamente a capacidade de armazenamento. Talvez fosse isto que a Marta Café pretendia. Não é café, desculpa, é Marta Calais. Marta Calais. Por isso, a capacidade de armazenamento associada também aos sedimentos onde fica o carbono armazenado. Não sei se ajudei, João Pinheiro, se espero, pelo menos se não ficaste esclarecido, pelo menos que não tenha complicado mais. Ok, João Pinheiro, obrigado pela resposta também. Bom, então, se não têm mais questões, isto é pontualidade inglesa e efetivamente são 18 horas e era mais ou menos o tempo que eu tinha previsto e penso que se não há mais ninguém que tenha perguntas, eu gostaria de me despedir, agradecer a vossa colaboração, a vossa presença e esperar que vos tenha ajudado de alguma forma nesta revisão de coisas